Seja feliz você que está ligado aqui no Sempre Atento do Momento do Esporte. E olha, o Ituano preparou uma grande festa para receber o seu torcedor depois de mais de 500 dias aí, sem que o torcedor pudesse comparecer ao Novelli Júnior. E o jogo foi contra a equipe do Criciúma. 1.177 torcedores estiveram presentes lá no Novelli Júnior, incentivando a equipe do Ituano, mas o resultado não foi o que essa torcida esperava. E acabou dando Criciúma 2, Ituano 0. Um gol a cada tempo. O primeiro marcado pelo Claudinho e o segundo, no segundo tempo, marcado pelo Dudu Vieira. O Ituano não esteve numa tarde feliz, acabou sendo surpreendido, não teve forças de reação. As mudanças que o Mazzola Júnior fez acabaram não surtindo efeito, e quando se esperava que em casa, o Ituano que já vinha de uma vitória fora de casa, a gente esperava que em casa, diante do Criciúma, o Ituano pudesse fazer uma segunda vitória e disparar aí na liderança do grupo C, da segunda fase da Série C, e acabou sendo surpreendido. Melhor para o Criciúma, que vinha de um empate e acabou com essa vitória assumindo a primeira colocação do grupo. Mas isso a gente vai ver mais para frente, porque agora nós vamos ver aí os resultados dessa segunda rodada do grupo C e do grupo D, da segunda fase da Série C. Em Itu, o Ituano perdeu para o Criciúma, Ituano 0, Criciúma 2. Lá em Belém do Pará, Paysandu e Botafogo ficaram no empate em 0-0. Pelo grupo D, em Tombos, Minas Gerais, Tombense recebeu Manaus num jogo movimentadíssimo e ficaram no empate em 2-2. Em Novo Horizonte, o Novo Horizontino se reabilitou da goleada que havia sofrido no primeiro jogo dessa segunda fase e venceu o Ipiranga por 1-0. Portanto, aí os resultados: Ituano 0, Criciúma 2, Paysandu 0, Botafogo 0, Tombense 2, Manaus 2 e Novo Horizontino 1, Ipiranga 0. Nós temos aí o jogador, o capitão da equipe do Ituano, o Matheus Mancini. Ele fala da volta do torcedor ao estádio e fala o que faltou para o Ituano para sair com o melhor resultado do Novelli Júnior. Diz aí, Matheus Mancini. Sim, na volta do torcedor a gente queria dar essa alegria para eles da bela trajetória que a gente tem feito, mas hoje foi um jogo que a gente não conseguiu impor o nosso jogo e o time do Criciúma foi muito competente. Nós conseguimos criar algumas boas situações de gol, mas não conseguimos fazer o gol mesmo. Então foi isso praticamente que faltou. Muito bem, mas vamos falar agora em termos de classificação. Vamos lá para depois dessa segunda rodada, lembrando que são 6 rodadas, né? Então, a próxima já será a última do turno, mas a segunda rodada teve esta classificação. No grupo C, em primeiro lugar, o Criciúma com 4 pontos ganhos. Em segundo lugar, o Ituano com 3. Em terceiro, o Paysandu com 2. E em quarto lugar, o Botafogo com 1 ponto ganho. Portanto, aí o grupo totalmente indefinido. No grupo D, Manaus 4. Em segundo lugar, Tombense também 4. Em terceiro lugar, o Novo Horizontino com 3. E em quarto lugar, o Ipiranga nenhum ponto ganho. O Ipiranga já vai correndo um sério risco aí, se não vencer ou pelo menos empatar o próximo jogo, vai ficar praticamente fora de qualquer possibilidade de acesso. E o técnico Mazzola Júnior também falou e ele agradece a presença do torcedor do Ituano e lamenta muito e diz por que o Ituano perdeu para o Criciúma. Diz aí, Mazzola. Primeiramente, agradecer ao torcedor do Ituano pela boa presença hoje aqui. E outra, principalmente pela atitude do torcedor do Ituano, que nos ajudou, nos incentivou até o último minuto de jogo. Parabéns ao torcedor do Ituano, muito obrigado mesmo. O que faltou foi a gente ser competente para fazer os gols. O Criciúma teve
uma finalização na primeira parte, fez o gol. E no segundo tempo, a única oportunidade que teve, fez o gol. Nós criamos 4 ou 5 oportunidades, não tivemos competência para fazer o gol. E nesse nível de competição, nessa fase da competição, se você não tem competência para fazer, você vai tomar. Foi o que aconteceu na segunda parte. E o efeito? Sem dúvida, tirando a substituição do Mário e do Gimenez pelo cartão, as outras substituições a gente tentou dar um frescor, tentou mudar, porque os atletas não estavam rendendo. Mas infelizmente não deu certo. O pessoal que entrou, ao contrário dos outros jogos, que o nosso banco foi sempre decisivo, hoje infelizmente o nosso banco não foi decisivo. Muito bem, nós temos aí agora a presença de um torcedor do Ituano. Nós convidamos o professor Maurício Bocchini, ele que é sócio do Ituano, né? E que nunca perde um jogo do Ituano. Ele está sempre lá no Novelli Júnior, no sócio torcedor, e agora com emoção ele voltou ao Novelli Júnior e ele fala da emoção desta volta, acompanhando ao vivo o Ituano no estádio. A emoção de voltar no estádio, né, de ver torcida, de ver o jogo propriamente dito, foi assim, uma emoção nova, né, de ver o pessoal mesmo com máscara, com todo o cuidado, né, com os protocolos que foram realizados, né. A emoção assim, de voltar, de poder torcer, de poder incentivar, reclamar, essa não tem preço, né? Então foi sim uma emoção diferente novamente, né? Eu que uma boa parte da minha vida estive dentro de estádio, dentro de campo de futebol, então foi uma emoção muito grande estar voltando dentro do estádio. Infelizmente gostaria de ter um resultado positivo, mas o que valeu é voltar, né, dentro do estádio. Para quem já pensava que não ia demorar mais ainda, né? Então a emoção foi gratificante ter voltado no campo, né? Voltado no estádio como torcedor, escutar as torcidas uniformizadas, as torcidas, né, incentivando a equipe. Isso é muito legal. E agora nós temos a presença de um companheiro de imprensa da Rádio Cidade FM, o narrador Wander Pfeiffer, ele que acompanha todos os jogos do Ituano, ele que tem um carinho muito especial pelo Ituano e que viu de uma maneira surpreendente o Ituano ser batido aqui na cidade de Itu pela equipe do Criciúma. Então vamos ver aí o que diz Wander Pfeiffer em termos de resultado e em termos do Ituano para uma possível classificação, para um possível acesso. Wander Pfeiffer. Muito bem, com relação ao jogo do Ituano contra o Criciúma no último fim de semana, o resultado foi justo, o Criciúma foi muito melhor do que o Ituano, 2-0 refletiu o placar do jogo, o Criciúma que aproveitou os erros, as falhas do Ituano, que nada criou. Na minha opinião, foi o pior momento, o pior jogo do Ituano no Campeonato Brasileiro. O time tem 3 derrotas apenas, contra o Novo Horizontino logo no início, depois contra o Botafogo, ainda na primeira fase, e agora contra o Criciúma. Mas em um momento delicado como foi no ano passado. O time começou bem o quadrangular final e depois acabou indo muito mal e terminou na lanterna do seu grupo. Mas para a sequência eu acredito que o Ituano ainda tem grandes possibilidades de se classificar, mas tem que jogar mais bola, porque afinal de contas vai pegar o Papão da Curuzu, o Paysandu, próximos 2 jogos, um agora contra o Paysandu em casa, o outro fora, depois pega o Criciúma também fora, 2 times fortes fora de casa e fecha contra o Botafogo da Paraíba no Novelli. Tem que jogar mais bola. Se jogar mais bola, se classifica. Se continuar jogando assim, fica difícil. Mas eu ainda acredito na força do grupo, do elenco, do trabalho do Mazzola. Eu ainda deposito minhas confianças e minhas fichas de que o Galo vai subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. E nós temos também a opinião do outro lado, né? Quem acompanha a equipe do Criciúma, setorista do Criciúma, nosso amigo aqui que sempre participa da programação do Sempre Atento e do Esquentando a Chapa,
o jornalista da Rádio Som Maior, repórter da Rádio Som Maior de Criciúma, o Heitor Araújo. Vamos ver do ponto de vista dele como é que foi esta brilhante vitória do Criciúma sobre o Ituano. Ele que esteve aqui com toda a equipe da Som Maior, aqui no Novelli Júnior, e na volta ele deu uma paradinha no meio da estrada para atender ao nosso pedido e fazer aí este boletim. Então vamos lá ao Heitor Araújo. Amigos de tudo, depois da vitória por 2-0 com o novo comandante, o técnico Cláudio Tencati, o clima é de muita euforia no estádio Heriberto Wilson, no elenco, né, do Criciúma. A expectativa agora, é claro, é por confirmar o acesso nos jogos dentro de casa. Essa foi a segunda vitória do Criciúma longe do estádio Heriberto Wilson, a primeira com um novo treinador em sua estreia. Além da vitória, a atuação ela foi considerada bastante positiva. O Criciúma conseguiu se impor em grande parte da partida com alterações táticas importantes. O Cláudio Tencati mandou um time com 3 volantes, dando mais liberdade para o Dudu Vieira e também para o Eduardo, com as ultrapassagens dos laterais. O Claudinho que marcou o primeiro gol e o Helder pelo lado esquerdo, que foi bastante produtivo, jogando ao lado do Silvinho. Então, além da vitória fora de casa, uma atuação considerada bastante convincente e uma expectativa muito boa para o restante da Série C. Com 4 pontos na tabela de classificação, o Criciúma enfrenta no próximo domingo o Botafogo da Paraíba no estádio Heriberto Wilson, e a expectativa é conseguir vencer esse jogo, depois viaja a Paraíba e pode, quem sabe, confirmar o acesso vencendo o Ituano dentro de casa. Com 6 pontos conquistados no Heriberto Wilson, a expectativa é de que o Criciúma consiga esse tão sonhado acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bem? Valeu, um abraço, satisfação estar falando com todos vocês. Legal, muito obrigado ao Heitor Araújo, falando aí e muito contente, muito feliz com a vitória do Criciúma sobre a equipe do Ituano, já projetando com otimismo um possível acesso da equipe do Criciúma para a Série B. E agora, para encerrar, a gente mostra então a próxima rodada, que é a terceira, que fecha o primeiro turno, fecha o turno desta segunda fase da Série C. Vamos lá, vamos ver a rodada. Muito bem, no próximo dia 16, às 17 horas, o Ituano recebe o Paysandu no Novelli Júnior. Também no dia 16, mas às 19 horas, o Criciúma recebe o Botafogo lá da Paraíba. O jogo será no Heriberto Wilson. Pelo grupo B, no dia 17, às 16 horas, o Manaus recebe o Ipiranga. E no dia 18, segunda-feira, às 20 horas, em Tombos, a equipe do Tombense recebe o Novo Horizontino. Muito bem, muito legal. É isso que nós tínhamos aí neste Sempre Atento. E, é claro, a gente vai acompanhar sempre o Ituano e vai estar sempre de olho também nas outras equipes, de uma maneira geral, em tudo que acontece nessa segunda fase da Série C. Eu convido vocês para que se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Mouranápolis tudo junto. Se inscreva, dê o seu like e acompanhe todo o trabalho que nós fazemos aí no YouTube e também no site momentodoesporte.com.br. Muito obrigado, um abraço e seja feliz.